Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo da nossa série A Bíblia ao longo do ano, do estudo do livro de 2 Samuel. Sim, 2 Samuel é o que nós estamos estudando aqui no canal da Igreja Luterana de Interlagos. Hoje, dia 17 de maio, queremos dar continuidade com o estudo dos capítulos 17 a 20. Vamos juntos? Iniciando pelos capítulos, o capítulo 17 de 2 Samuel tem como destaques os conselhos de Aitofel e de Hussai a Absalão, e Davi é avisado e foge. Nós temos duas questões com base neste capítulo. A primeira delas: qual era a diferença entre o conselho de Aitofel e de Hussai? O conselho de Aitofel era agir com rapidez e atacar somente o rei Davi, evitando assim uma guerra civil. Mas Hussai ganhou tempo para Davi com um plano que apelava à vaidade de Absalão. Hussai disse, dentre outras coisas: eu aconselho que a toda pressa se reúna em torno de você todo Israel, desde Dan até Berseba, em multidão como a areia do mar, e que você mesmo os guie na batalha. Então o atacaremos onde quer que se encontre, e facilmente cairemos sobre ele, como o orvalho cai sobre a terra. E não ficará ele, nem nenhum dos homens que estão com ele, nenhum só. Se ele se retirar para alguma cidade, todo Israel levará cordas àquela cidade, e nós a arrastaremos até o ribeiro, até que lá não fique nenhuma só pedrinha. Ou seja, Hussai vai apelar para a vaidade de Absalão. Aitofel vai dar um conselho mais sábio. E com quem Absalão ficará? Com o conselho de Hussai. E nós sabemos, Hussai era um espião de Davi que estava ali infiltrado. O que Aitofel vai fazer ao perceber que os seus conselhos não foram seguidos por Absalão? Temos a resposta em 2 Samuel 17, 23, onde nós lemos: quando Aitofel viu que o seu conselho não tinha sido seguido, preparou o jumento e foi para casa, na cidade em que morava. Pôs em ordem os seus negócios e se enforcou. Morreu e foi sepultado na sepultura do seu pai. Aitofel, claro, vai cometer um ato vil e muito questionável, mas ele teve uma perspicácia de perceber quais seriam as prováveis consequências e o que aconteceria com ele, pois ele já havia traído Davi. Ele seria entregue nas mãos do rei e por isso ele se suicidou. A advertência de Hussai a Davi deu tempo suficiente para ele escapar e ser recebido com uma boa refeição que foi servida para ele e as pessoas que estavam com ele. O capítulo 18 de 2 Samuel traz como destaques a morte de Absalão e Davi chorando a morte de seu filho Absalão. Temos 3 questões aqui, vamos à primeira. Davi deseja combater junto com seu exército, mas foi dissuadido desta ideia. Por qual motivo? Temos a resposta em 2 Samuel 18, versículos 3 e 4, onde nós lemos: mas eles disseram: o Senhor não deveria ir, porque se formos obrigados a fugir, não se importarão conosco, nem ainda que metade de nós morra. Mas o Senhor vale por 10.000 de nós. Será melhor que da cidade o Senhor nos preste socorro. Davi respondeu: o que vocês acharem melhor, isso farei. O rei se pôs ao lado do portão da cidade e todo o povo saiu, a centenas e a milhares. Portanto, Davi não vai para a batalha contra Absalão. E o exército de Davi conseguirá derrotar Absalão, e Absalão será morto. E essa é a próxima questão. Como foi a morte de Absalão? Temos aí na imagem, e temos a resposta em 2 Samuel 18, 9 a 15, onde nós lemos: Absalão, montado em sua mula, encontrou-se com os homens de Davi. Quando a mula passou debaixo dos ramos de um grande carvalho, a cabeça de Absalão ficou presa nos ramos. Ele ficou pendurado entre o céu e a terra, enquanto a mula que ele montava passou adiante.
Um homem viu isso e foi dizer a Joabe: eu vi Absalão pendurado num carvalho. Então Joabe disse ao homem que lhe trouxe a notícia: o quê? Você o viu? E por que não o abateu ali mesmo, derrubando-o por terra? Eu teria dado a você 10 moedas de prata e um cinto. Mas o homem disse a Joabe: ainda que me pusessem nas mãos 1000 moedas de prata, não estenderia a mão contra o filho do rei. Pois ouvimos muito bem que o rei deu uma ordem ao Senhor, a Abissai e a Itai, dizendo: poupem o jovem Absalão. Se eu tivesse agido traiçoeiramente contra a vida dele, nada disso poderia ser escondido do rei, e nem mesmo o Senhor me defenderia. Então Joabe disse: não vou perder mais tempo com você. Joabe pegou 3 dardos e com eles traspassou o coração de Absalão, enquanto ele ainda estava vivo, pendurado no carvalho. 10 jovens que levavam as armas de Joabe cercaram Absalão e acabaram de matá-lo. É irônico que o belo cabelo do jovem Absalão se enrosque no carvalho e o torne uma vítima indefesa. E diante de tudo o que aconteceu, qual foi a reação de Davi ao saber da morte de seu filho Absalão? Temos a resposta no último versículo do capítulo 18 de 2 Samuel, onde nós lemos: então o rei, profundamente comovido, subiu à sala que estava por cima do portão e chorou. E andando dizia: meu filho Absalão, meu filho Absalão. Quem me dera que eu tivesse morrido em seu lugar. Absalão, meu filho. E aí nós chegamos ao capítulo 19. Segundo Samuel 19, temos como principais destaques: Joabe repreende Davi por ter lamentado a morte do seu filho Absalão. Davi volta para Jerusalém após a morte de Absalão. Simei se encontra com Davi, aquele Simei que havia amaldiçoado Davi quando Absalão tomou o trono. Mefibosete se encontra com Davi, lembrando que Mefibosete era da casa de Saul. E Barzilai se encontra com Davi, e discussão entre Israel e Judá. Temos 3 questões, vamos à primeira. Que conselhos Joabe dá a Davi após a morte de Absalão? Temos a resposta em 2 Samuel 19, versículos 5 a 7, onde nós lemos: então Joabe entrou na casa do rei e lhe disse: hoje o rei envergonhou a face de todos os seus servos, que hoje mesmo livraram a sua vida, a vida de seus filhos e de suas filhas, e a vida de suas mulheres e de suas concubinas. Você ama os que o odeiam e odeia os que o amam. Hoje dá a entender que os seus comandantes e soldados não têm qualquer valor, porque agora, entendendo que se Absalão estivesse vivo e todos nós hoje estivéssemos mortos, então você estaria contente. Agora, levante-se, saia e diga uma palavra de encorajamento aos seus soldados. Juro pelo Senhor que se não sair, nenhum só homem ficará com você esta noite. E este mal seria maior do que todos que têm vindo sobre você, desde a sua mocidade até agora. Joabe então vai dar o conselho para que Davi fale com os seus homens, dizendo para dar coragem a eles e não para que eles fiquem mal por terem executado exatamente o plano de Joabe de ter matado Absalão. Questão 7. Que atitude Simei toma ao descobrir que Davi recuperou o trono e o que Davi faz para com ele? Temos a resposta em 2 Samuel 19, 18 a 23, onde nós lemos: Simei, filho de Gerá, prostrou-se diante do rei quando este ia passar o Jordão, e lhe disse: que o meu senhor o rei não me tenha por culpado, nem se lembre do mal que este seu servo cometeu no dia em que o rei, meu senhor, saiu de Jerusalém. Que o rei não guarde isso em seu coração, porque este seu servo sabe que pecou. Por isso, de toda a casa de José, sou hoje o primeiro que veio encontrar-se com o rei, meu senhor. Então Absai, filho de Zeruia, disse: será que Simei não deveria morrer pelo que fez? Ele amaldiçoou o ungido do Senhor. Porém Davi disse: que tenho eu a ver com vocês, filhos de Zeruia? Querem agora se tornar meus adversários? Morreria alguém hoje em Israel? Será que eu não sei que hoje novamente sou rei sobre Israel? Então o rei disse a Simei: você não será morto. E o rei jurou que seria assim. Portanto, Davi não vai se vingar de Simei.
A última questão neste capítulo: o que a disputa entre os homens de Judá, que inicialmente apoiaram Absalão, e os homens de Israel gerou? A disputa entre Judá e as 10 tribos de Israel causou uma divisão que aumentaria no próximo capítulo e dividiria o reino após a morte de Salomão. E finalmente chegamos no último capítulo de hoje, segundo Samuel 20, temos como destaque a revolta de Sebá e os oficiais de Davi. Temos 2 questões. A primeira: de que forma Joabe resolve a questão com Amasa? Joabe matou Amasa pela perda do comando com a mesma rapidez que havia demonstrado ao matar Abner, quando sua própria posição estava ameaçada. Em ambos os casos, sua traição foi infame. O beijo e o golpe de espada lembram a traição de um certo Iscariotes. A verdade é que Joabe vai ser leal a Davi, mas ao mesmo tempo vai ser um homem muito violento. E Joabe, ele será responsável por muitas atrocidades e sangue derramado. Última questão: como uma sábia mulher resolveu a revolta de Seba? Temos a resposta em 2 Samuel 20, versículos 16 a 22, onde nós lemos: uma mulher sábia gritou de dentro da cidade: escutem, escutem, digam a Joabe que venha cá, para que eu fale com ele. Quando ele chegou perto, a mulher perguntou: você é Joabe? Ele respondeu: eu sou. Ela lhe disse: ouça as palavras desta sua serva. Joabe respondeu: estou ouvindo. Então ela disse: antigamente se costumava dizer: peçam conselho na cidade de Abel, e assim as questões eram resolvidas. Eu sou uma das pacíficas e das fiéis em Israel, e você procura destruir uma cidade que é mãe em Israel? Por que você quer devorar a herança do Senhor? Então Joabe respondeu: longe, longe de mim que eu devore e destrua. A coisa não é assim. Porém, um homem da região montanhosa de Efraim, chamado Seba, filho de Bicre, levantou a mão contra o rei e contra Davi. Entregue-me só este, e eu vou me retirar da cidade. Então a mulher disse a Joabe: eis que a cabeça dele será jogada por cima da muralha para você. Então a mulher, na sua sabedoria, foi falar com todo o povo, e cortaram a cabeça de Seba, filho de Bicre, e a jogaram para Joabe. Então Joabe tocou a trombeta, e eles se retiraram da cidade, cada um para sua casa. E Joabe voltou a Jerusalém, para junto do rei. Parece um tanto quanto sanguinário a decapitação de um homem, e essa cabeça ser jogada pela muralha de uma cidade. Mas a verdade é que aquela mulher evitou que muito sangue fosse derramado naquele dia. Este é o resumo dos capítulos de 2 Samuel 17, 18, 19 e 20. Vamos à segunda e última parte deste nosso estudo, com os ensinamentos para hoje. Temos 4 ensinamentos. Primeiro deles: o Todo-Poderoso, o rei Davi, tem que fugir, ele está em fuga. Ainda que aparentemente dependa da boa vontade de seus inimigos, Davi está sob a constante misericórdia de Deus, que o castiga assim como um pai disciplina o seu filho, mas nunca deixa de amá-lo profundamente. O Senhor irá humilhar todos aqueles que irão se exaltar. Mais cedo ou mais tarde isso ocorrerá. E nós deveríamos orar para que o Senhor nos humilhasse a cada dia, por meio da disciplina e do arrependimento, para que não sejamos humilhados diante dele no juízo final. Segundo ensinamento: não bastasse a consequência mortal de nosso pecado, ele também traz morte e destruição aos nossos relacionamentos, bem como sofrimento àqueles que convivem conosco. Apesar de todas as suas falhas, Davi é descrito como um homem segundo o coração de Deus, especialmente quando ele se compadece do filho que o traiu e que pecou contra ele. E da mesma forma, o nosso Pai Celestial abriu seu coração misericordioso para nós, por meio dos braços abertos de Jesus, o filho de Davi. Terceiro ensinamento: o pranto de Davi por causa de Absalão coloca em risco tudo o que foi conquistado em seu nome. A fronteira entre o luto e a autopiedade ela é tênue, e agir dessa forma não é conveniente. Algumas vezes nosso pecado se manifesta por meio do orgulho e da arrogância, outras vezes do desânimo
e do derrotismo. Precisamos ficar alertas diante de desânimo e derrotismo. Quarto e último ensinamento: para que Davi pudesse retornar ao trono em Jerusalém, a rebelião em meio às tribos do norte de Israel precisava ser estancada. Apesar de Davi ter sido humilde e ter se arrependido de seus pecados, a sombra da rebeldia e da violência ainda pairavam sobre seu reinado. Mesmo assim, ao recolocar Davi no trono de Israel, o Senhor mantém sua promessa de erguer um filho de Davi, cujo trono e reino serão eternos. Aquela promessa foi plenamente cumprida em Jesus Cristo, cuja vida, morte e ressurreição conquistaram a vitória espiritual definitiva. Eu espero que este estudo tenha sido de grande alento para você. Apesar de muitas mortes e sangue, voltamos para estes textos históricos da Bíblia, sempre há ensinamentos. Que você continue seguindo nesta jornada. Amanhã iremos finalizar o livro de 2 Samuel. Muito obrigado por acompanhar. Até o nosso próximo vídeo. Fique na paz do Senhor.